Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe a professora Carla Souza, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a nossa UERN, e que está aqui na UFRN também fazendo uma pesquisa de pós-doutorado. Bem-vinda, Carla. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Oscar. Eu que agradeço pelo convite e pelo privilégio de estar aqui, né, divulgando essa pesquisa que está em fase inicial, mas que nesse momento nós já temos uma somatória, uma certa bagagem de pesquisa para falar desse assunto, né, que é a poesia, a imaginação criadora na vida e na obra do poeta João de Vital. Certo, sim. João de Vital é, digamos assim, o teu objeto de estudo. Mas antes disso, a gente entrar no objeto que é de profunda estima tua, sabe, quando você é formada, a tua formação é toda em ciências sociais, entre a sociologia e a antropologia, né? Isso mesmo. E agora a gente vai um pouco enveredar, se aventurar pelos campos filosóficos através de Gaston Bachelard, que pensa a estética poética, a imaginação criadora, a epistemologia da ciência, né, do espírito científico. E agora nós estamos nos dando essa oportunidade de sair desse caminho unireferencial, que são as ciências sociais, né? A minha trajetória toda nessa formação, e um pouco dialogar com a filosofia. Entendo. Bachelard é um autor, talvez não bastante conhecido no Brasil, mas não tão difundido como outros certos autores, sobretudo dessa linhagem fenomenológica, né? Mas o que chama bastante atenção em Bachelard é que ele tem uma certa dualidade, né? Por um lado ele tem aquela coisa diurna, voltada para uma epistemologia, uma filosofia da ciência, mas por outro tem um pensamento noturno, ou então vinculado a uma poética. Fala um pouquinho sobre esses dois aspectos de Bachelard. E de que modo isso atinge a tua formação, como é que Bachelard entrou nessa trajetória? Através dessa, a própria Bachelard diurno, né, essa filosofia diurna, ela vai impactar diretamente a minha escolha por romper com as minhas fronteiras epistemológicas, por me permitir sair do campo das ciências sociais como sendo um lugar de pesquisa, um lugar em que eu já tinha um hábito, né, de pesquisar, e então entender que é possível falar sobre poesia nas ciências sociais, falar sobre a estética da vida nas ciências sociais, pensar a poesia como algo implicado à própria existência e nem por isso deixa de ser um objeto, um fenômeno sociológico, né? Um fenômeno que permeia as coletividades. Em toda a vida, de acordo com Bachelard, toda a vida humana sensível é uma vida humana poética. E a própria relação do homem com a matéria, ela é uma relação de provocação, é provocada e provocante. E a própria causa formal da poesia está nessa relação do homem com a matéria. Então, isso também constitui as formas de se organizar do homem, essa relação primordial do homem com a matéria organiza economias, culturas e linguagens. Você está usando um sentido assim de poético, no sentido de criação, né? De um certo produzir. Isso. E, portanto, essa relação com a matéria no sentido de que a matéria está aí colocada, mas o homem tem que intervir, tem que encontrar suas possibilidades, fazer uso delas e tal, né? Isso. De acordo com Bachelard, os filósofos dos sentidos, eles dizem que antes das coisas chegarem na inteligência, eles passaram pelo sentir, pelo tocar, pela sensação. E aí essa sensação, essa ação
do homem diante da matéria, que provoca também a sua ação no mundo, né? Na forma de se organizar, de criar cultura. No entanto, o tempo poético para Bachelard, o tempo de criação poética é diferente do tempo da dinâmica da cultura. A dinamogenia das energias para Bachelard, elas têm um tempo que não é o tempo contínuo das obrigações, das formalidades. Não é o tempo do agir, é muito mais o tempo do repouso, é muito mais o tempo da decisão e não o tempo da execução. Você acha assim, que é possível pensar que justamente esse tempo, digamos assim, vamos chamar de instante, já que não tem uma duração determinada, né? Isso. Se a partir desse instante que se coloca em jogo de fato, é algo, exatamente, não é um resultado, não é um fruto de uma execução, mas talvez a preservação de um lugar de liberdade. Você acha que pode ser isso? Isso pode ser, sim. Inclusive, quando a gente vai pensar na poética da oralidade, que é algo que é novidade para nós nesse projeto também, porque Bachelard, ele está mais preocupado com a imaginação criadora a partir da escrita, da poesia escrita, e não da poesia oral. No caso, João de Vital é um poeta repentista. E ele está muito próximo, né, daquilo que Bachelard fala sobre a liberdade do grito. Porque ele diz que quando nós estamos presos, né, torne-me cativo e eu me calarei, mas me dê liberdade e eu gritarei. E esse grito, ele diz que uma poesia que encarna esse grito, ela é uma poesia primitiva, no sentido de que comanda a vida, dessas energias primeiras, que são energias arquetípicas para Bachelard, que estão presentes, inclusive, na terra, na água, no ar e no fogo, né? Que são os elementos primordiais de uma imaginação material. A imaginação material seria exatamente essa tensão entre a matéria, o homem, né? a sua intervenção, e uma imaginação mediada pelas emoções. Tem uma coisa que você falou agora do repente, que é muito mais oralidade, né? Primeiro, assim, esse é um fenômeno que acontece muito mais no Nordeste. Você confirma isso como pesquisador ou não? Não. Mas no Nordeste a gente tem muita presença de repentistas, enfim, toda essa, como é que a gente fala assim, certas contendas, né, de disputas. Pelejas, isso, desafios. Você disse que não é só no Nordeste, porque aqui chama muita atenção. Você encontra isso no Brasil como um todo? A gente encontra isso na humanidade como um todo, né? Em todas as épocas existiu essa forma de poetizar, porque faz parte de uma necessidade vital da vida. Eu acho que eu me expressei mal, desculpa. O que eu quero dizer assim, é claro que a oralidade está presente desde sempre, né? Desde os gregos a tradição é oral. Mas eu quero dizer esse formato que ainda permanece no Nordeste. Se você encontra se há similares, pelo menos no Brasil, não precisa pensar no mundo todo, que é muito grande. Mas no Brasil, você encontra esse tipo de manifestação em que lugares, por exemplo? Sim. Então, no Nordeste, ele tem especificidades. Elas são relativas aos ritmos que são tocados, aos temas escolhidos, a maneira de pensar a natureza, de falar sobre a saudade, de falar sobre o passado. Essas coisas, elas vão se repetindo e vão criando uma certa estilística. E aí, nesse sentido, a gente poderia falar de uma certa poesia oral típica do Nordeste. Mas ela faz parte de uma cultura mais geral, que é essa cultura da oralidade que estava presente nas culturas africanas, nas culturas árabes, na Espanha. Antes, né, dizem que essa poesia ela seria uma continuidade, uma herança de uma poesia portuguesa, mas nessa mesma temporalidade havia também os pliegos soltos na Espanha, a literatura
livro de Colpotage na França. Então, são influências culturais, cada uma delas recebe influências culturais específicas, e daí porque a gente, com um olhar mais restrito, imagina que são típicas daquela região, mas elas também carregam características universais próprias da oralidade e que fazem parte de toda a história da humanidade, né? Sim, não, isso eu entendo, mas o que eu acho assim grandioso e curioso, inclusive, é que seja numa região como a que a gente habita, onde que ainda permaneça esse certo arcaísmo, onde essa tradição oral tem ainda algum valor. A gente não encontra repentistas no Rio de Janeiro, por exemplo, a não ser que seja na Feira de São Cristóvão, onde se juntam os nordestinos. E minha pergunta é se você encontra aí coisas muito parecidas com o repente, por exemplo, fora dessa região. Eu entendo que há essa herança, de algum modo, esse legado, até medieval, diria, persistiu aqui. Enfim, mas isso é uma coisa que você pode pensar depois, a gente conversa com mais calma. Mas, enfim, é algo que a gente vê muito próximo da gente, o repente, essas... Só isso, é muito próximo, exatamente. Isso é interessante porque também nos faz perceber que a oralidade ela está presente em todos os ambientes, né? Mesmo que aqui, nesse momento, por exemplo, é um momento eminentemente oral. Embora sejamos sujeitos de leitura, tenhamos leituras pregressas, mas esse momento, a própria televisão, o rádio, os meios de comunicação, a ciência de um modo geral, os eventos científicos, essas congregações, elas se dão a partir de uma partilha, de uma convenção oral, né? Então, e a oralidade, ela tem dinâmicas, né, que elas são próprias para a perpetuação. A gente imagina que isso seria uma exclusividade da escrita, né? Mas a oralidade ela também tem suas leis de perpetuação. E aí isso se dá porque por determinadas necessidades, né, do próprio poeta, quando a vida arde, quando a vida urge, então é preciso falar, é preciso expressar de alguma maneira. E essa expressão verbal, ela é uma provocação, ela deixa de ser um estado passivo diante das urgências da vida e passa a ser uma provocação. Então, veja que o verbo repentista, ele é um verbo provocador, né? E muitos ritmos, eles estão ligados a essa provocação, como o martelo, o desafio, né? O desafio entre poetas. Então, isso tem a ver também com essa resposta à própria vida. E ainda pensando no Nordeste e mais perto ainda da gente, em São Gonçalo, você tem a tradição de Dona Militana, né? Que também tem essa coisa da oralidade, uma romanceira, né? De ficar contando histórias muito antigas. Tá. Mas no caso da poesia, eu acho que mais ainda pertinente entender esse lugar da poesia no Nordeste, a expressão que possui, pensando de um modo universal, isso que você está falando, que a poesia ou esse grito de vida está presente em todas as partes, talvez em todas as épocas, né? Porque parece que nós, uma vez, o que sobra disso, porque eu quero dizer assim, não tem lugar para poesia na nossa sociedade, a não ser no mercado literário, onde a palavra mercado já diz algo sobre do que estamos falando, né? Ou em saraus organizados por livrarias, com o intuito de vender livros. Então, quer dizer, o poeta não tem um lugar na sociedade como já teve, né? Isso. Muito bom você tratar desse tema. Eu tinha que acertar alguma, porque isso tem muito a ver com a biografia do João de Vital. Porque ele teve que postergar a sua atividade poética durante muitos anos, né? Pela a própria precariedade da vida. E mesmo conhecendo essa tradição poética, principalmente a partir do seu pai, né, o Vital Leite, mas o pai faleceu muito cedo, e muito cedo uma família numerosa teve que lutar pela subsistência.
E então... Não, desculpa, mas estou curioso. O Vital era o teu avô? O Vital era o meu avô. Ele não era poeta? Ele era Ele poeta. também era poeta? Ele também era poeta. E o João de Vital, que é o teu pai? Era poeta também, né? Mas ele veio a se tornar um poeta muito tempo depois. Porque, primeiro, ele teve que atender às necessidades vitais mais ligadas à matéria animada, né? E não à questão da ação dos sonhos ou da espiritualização, porque Bachelard, quando ele vai falar sobre a linha de força da imaginação criativa, ele diz que ela atende exatamente a essa sequência, né? Primeiro ela atende às forças e às energias da matéria animada, depois a ação dos sonhos e, por fim, a experiência quase anárquica da espiritualização, quando de fato o espírito está muito mais livre para criar, muito mais livre para o seu devaneio poético. Aí entra a liberdade outra vez. Né? Entra a liberdade outra vez. Porque esse direito a sonhar, que no fim seria essa coisa do devaneio, desenvolve um pouquinho isso para a gente. Então, eu vou desenvolver, continuando com o argumento de por que o João de Vital teve que postergar tanto a sua atividade poética, né? Então, ele não tinha o tempo para o ócio, o tempo para o repouso. Mas, durante a sua vida, ele investiu muito nessa cultura do repente. Então, sem ganhar nenhum retorno material por isso, mas ele organizava eventos poéticos, né? Convidava os poetas de todo o Nordeste, de toda a região, para ir cantarem na sua cidade, na cidade de Itapetim, lá na zona rural onde ele nasceu, no sítio do Caiana, né? E ele fazia grandes eventos. Durante toda a sua vida foi um grande incentivador dessa cultura, agendando cantorias, marcando disputas entre duplas de cantadores famosos, né? E então articulou isso para então, só quando se aposentou, é que ele pôde ter uma dedicação à poesia. E aí é interessante, por isso que... Desculpa, mas ele organizava isso tudo, mas sem fazer poesia ainda, sem entrar na disputa? Sem entrar nas disputas. Ele fazia... todo aquele material, os motes que são necessários para que os poetas criem as suas imagens de versos em cima daqueles motes, ele fazia isso tudo, ele sabia construir, né, uma cestilha, o martelo, o verso em 7 sílabas, em decassílabas, porque toda essa estrutura ela é muito necessária nesse arcabouço poético do repente. Então, ele sabia fazer tudo isso e, às vezes, improvisava isso nas ruas, nas conversas com as pessoas, né? Mas isso de forma muito tímida, né? E, então, quando teve um tempo para se dedicar a isso, é que ele começou a cantar nesses congressos, ele fazia as apresentações dos eventos, começou a ir para o programa de rádio, né? E cantar lá no programa de rádio, atendendo aos pedidos dos ouvintes, né? Conversando com esses ouvintes através da sua poesia. E aí é onde vem, nesse caso, o direito de sonhar. Eu diria que está na criação do futuro, porque a sua poesia, hoje, ela tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado, porque ele já faleceu, né? Ele faleceu aos 54 anos de um infarto, e então a sua obra, ela foi uma obra curta, e toda impressa na oralidade. Acho que há uma contradição aí, mas ela ficou registrada, né, através da memória das pessoas ou de alguns poucos registros sonoros. E
Isso, então ele não pôde talvez desfrutar disso. E ela ficou para um futuro. E é quando exatamente isso tem a ver com o direito de sonhar. É o direito, porque o sonhar ele tem algo em relação ao sonhador, a coerência de um sonho que o sonhador perseguiu. E o sonhar tem a ver com esse instante em que o germe do novo ele é criado, em que é possível criar sem que isso se materialize. É possível agir sem agir. É possível construir toda Retoma isso metafísica. Um pouquinho. Como é que é isso de agir sem agir? O que você quer exatamente dizer com isso? Então, eu vou voltar para o início do nosso diálogo, quando você falava sobre as ciências sociais, né? O que é que tem a ver as ciências sociais com a filosofia, toda a tua trajetória aí com esse momento que você está agora pesquisando, né? Então, quando nós pensamos na solução dos problemas sociais, dos problemas políticos, nós pensamos que para que elas aconteçam, é preciso que hajam leis, é preciso que determinados modelos sejam instaurados. Nós confiamos, acreditamos, talvez, no poder centralizador do Estado para organizar essa sociedade em que a gente vive. Então, isso é agir, você tem um modelo, um projeto e precisa executar esse projeto, senão ele não tem viabilidade. No caso da poesia, não. Eu posso imaginar a viagem fantástica ao país de São Saruê sem que exista o país de São Saruê, sem que eu nunca tenha ido lá. E eu posso viver tudo aquilo que está lá no país de São Saruê sem que, de fato, ele seja uma realidade concreta. Mas poetizar não é uma ação já? É isso que eu coloco em dúvida. Talvez não seja a ação mais elevada que expresse com mais veemência a alma, o espírito humano? Justamente porque não é para isso ou para aquilo, senão um certo caráter de inutilidade, né? De liberdade. Aí também. Você acertou novamente. Pois é, estou me esforçando. Porque, Oscar, Bachelard diz que a obra humana mais transformadora é a poesia. Basta um só poema para que nós estejamos transformados, né? Então, nesse sentido, sim. Mas no sentido de eu tenho liberdade, aí voltamos para a liberdade. Na poesia eu tenho a liberdade de criar os mundos mais incoerentes, de fazer, por exemplo, dialogar o céu e o inferno, o matrimônio entre o céu e o inferno de William Blake, por exemplo. Na poesia eu não preciso provar, não preciso ser coerente. E aí é por isso que é isso que tem a ver do agir sem agir, não é? Certo, a poesia, de certa forma, nos leva a habituar-nos a uma série de paradoxos, né? De contradições que talvez seja o que podem chegar a explicar a poesia, né? E o pensamento. Mas, cara, eu ia te perguntar assim, deve ser difícil, ou como é que é isso para você? É a primeira vez que você se enfrenta à obra e à vida de um pensador, de um poeta, que é seu pai, né? Como é que você... Alguém vai discutir com você sobre o tema e fala, não, mas isso eu conheço de perto, né? É um objeto que você realmente conhece de perto. Como é que você encara isso, do ponto de vista das ciências sociais? Então, é importante, em primeiro lugar, afirmar o meu lugar de fala, e isso já vai evitar que eu mesma me traia, não é? Mas eu não conheço tão de perto. Primeiro porque eu estou falando de uma vida que é uma vida que pulsa diferente da minha, né? A história de vida dele é muito diferente. Ele foi um autodidata, não teve oportunidades de
frequentar a escola, a escolarização formal, todos os seus, as suas escolhas, os seus caminhos de leitura foram muito próprios, o que é muito diferente do que aconteceu comigo. Eu tenho uma trajetória toda na educação formal, né? Então, foi uma vida que pulsou muito diferente. E eu também não conheço de perto porque durante muito tempo eu neguei isso, né? Eu neguei essa realidade. As minhas pesquisas de iniciação científica, né, do mestrado, todas elas foram no universo do repente, mas eu nunca mencionei João de Vital como meu pai, como sendo meu pai, nunca mencionei a minha pertença. E nesse momento, então, eu acho que chegou a hora de ser honesta, de prestar contas, de voltar e afirmar isso, né? Que houve essa motivação que sempre me foi dada por ele. E isso aconteceu de uma forma um pouco inusitada, né? Uma certa viagem, eu retornei à minha casa e ele tinha organizado um congresso de repentistas e a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco havia solicitado o registro desse congresso para que fosse publicado num livro, um livro chamado Versos Itinerantes. E ele não sabia como traduzir do oral para o escrito. E quando eu cheguei em casa, ele me pediu, minha filha, só você poderá fazer isso por mim, fazer essa transcrição. E naquele momento em que eu atendia o pedido dele, eu vi que havia ali um caminho muito longo a ser traçado e foi assim que eu comecei e agora eu quero declarar esse caminho. Muito bem, Carla, nosso tempo chegou ao fim. Eu acho que pensar é uma forma de agradecer também, né? Então acho que o que você está fazendo em relação ao teu pai é uma forma muito carinhosa de agradecimento. Carla Souza, obrigado. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.